E aí, tá aqui mais um conteúdo. Bom dia, boa tarde, boa noite. O que a gente vai trabalhar agora é a razão, certo? Razões e proporções. E o que eu posso dizer aí? Olhando para o seu livro, porque esse aqui tá no seu livro. Se você abrir aí, vai encontrar isso, já vai encontrar este conteúdo na página 202, né? Aqui, ó. 202. O que nos interessa saber sobre a razão? Porque a razão nada mais é do que divisão. É simples. Não vamos enrolar, não vamos direto ao ponto. A razão é uma divisão de uma grandeza por outra. Então tá aqui. Olha um exemplo. A cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Então a gente tem aqui uma razão de 9 para 10. Certo? Uma razão. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma razão de 9 para 10. Em cima, no numerador é o número de cima, ficou o número de saques certos. E no denominador, o total de saques. Certo? Ou um outro exemplo. Em um concurso, aí a gente tem aqui o que? Uma razão. A razão vai ser, na razão, de forma geral, geralmente, é uma fração também, como uma divisão. Assim como a fração é uma divisão, a razão será uma divisão. E quando eu quiser montar uma razão, eu geralmente vou escrever em forma de fração. Olha só, em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Aí a gente tem aqui, ó, dividido o número de candidatos pelo número de vagas. Então ele vai dar duas situações. A divisão do número de candidatos. Quantos candidatos são? 240. Vou dividir ele. Vou dividir, ó. É isso? Pelo número de vagas. Então vai ser 240, ó, dividido por 120, que é 240 sobre 120, ou 240 dividido por 120, é uma fração. Quando eu dividir um pelo outro, eu vou encontrar 2 sobre 1, que na verdade é 2. 240 dividido por 120 dá 2. Dizemos que há duas vagas para, nesse caso aqui, duas vagas para cada candidato, ou que a razão, a razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 2 para 1. Ou seja, duas vagas para um candidato. Mas o que normalmente acontece é isso aqui. Dividido o número de vagas pelo número de candidatos. Então eu tenho 120 dividido por 240. Então eu tenho 120 dividido por 240. O que a gente faz? Faz uma simplificação. Eu vou dividir 120 por 120 e 240 por 120. 120 dividido por 120 dá 1. 240 dividido por 120 dá 2. Por que 2? Porque 120 vezes 2 dá 240. Tem resultado 240. Então, resultado 1,5. Dizemos que para cada vaga há 2 candidatos, que é o que normalmente acontece. Na verdade, são muito mais, né? Então, ou que a razão entre o número de vagas e o número de candidatos é de 1 para 2. Olha só. 1 para 2. 2 aqui no caso. 2 para 1. Veja que aqui, ó, 2 para 1. O 2 está em cima no numerador. E o 1 está embaixo no denominador. Certo? E aqui no caso, 1 para 2. A gente tem 1 no numerador
e 2 no denominador. Então, pela ordem, quando você lê, ó, eu quero a razão de 1 para 2. Então, você já sabe que o primeiro valor, o primeiro número, vai ser aquele que ficará no numerador, em cima. E o segundo, o último, será aquele que ficará no denominador, embaixo. Certo? Continuando. Isso tudo aqui, observando pelo livro de vocês. O livro que você tem aí à mão, é possível, inclusive, lê-lo independente dessa aula aqui. Nas duas situações apresentadas, comparamos dois números usando uma divisão. O quociente obtido é a razão entre esses dois números. Certo? Ó. Sendo A e B dois números racionais, com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente. Gente, quociente, quando você escutar a palavra quociente, você associa com divisão, certo? Porque o quociente é o resultado da divisão. Assim como a palavra produto, assim como a palavra soma. Quando eu falar em produto, eu estou falando de multiplicação. Quando eu falar em soma, estou falando de adição. Quando eu falar em diferença, estou falando de subtração. E quando eu falar em quociente, estou falando em divisão. Então, razão, olha, foi o que eu disse ali em cima, ó, razão de A para B. Quem que vai ficar em cima no numerador? A. Quem que vai ficar embaixo no denominador? B. Está aqui. E na divisão, o A vem antes e o B vem depois. Na forma como foi escrito aqui, ó, por extenso. Razão entre A e B, razão de A para B. Só ler da esquerda para a direita como a gente faz. E o primeiro vai ser o que ficará no numerador e o segundo o que ficará no denominador. Aqui é a repetição do que eu acabei de dizer. Olha aí. Nesse quadro aqui, ó, é exatamente o que eu acabei de dizer. Antecedente e consequente. O que vem antes e o que vem depois. Então está aqui, ó, razão de A para B. A é o antecedente. B veio depois, né? É o consequente, fica embaixo. A que veio antes, B que veio depois. Na ordem que a gente está lendo. Ó. A está para B. A para B. É só colocar na ordem. Vamos acompanhar aqui esse pense e responda do livro e fazer uns cálculos básicos. Olha só. O pudim de tapioca é um doce típico do Nordeste brasileiro, certo? E simples de fazer. Para um rendimento de 20 porções, a lista e a quantidade de ingredientes é a seguinte: 500 gramas de farinha de tapioca, 1 vidro de leite de coco, 2 pacotes de coco ralado, 1 litro de leite, 2 xícaras de açúcar. Isso para fazer lá. Beleza. Sabendo disso, nós temos aqui, acho que as alternativas, né? Para um rendimento de 40 porções, o que a receita que a gente acabou de ler aqui, essa receita que a gente acabou de ler, é para um rendimento de 20 porções. A alternativa está querendo um rendimento de 40 porções. Se eu fui de 20 para 40, foi o que aconteceu. Eu dobrei, né? Quando eu dobro a quantidade, estou usando o quê? Multiplicação. Então, vou dobrar. Aí vem as perguntas, já está respondido aqui, eu não fiz questão de apagar, que não vai importar, o que importa é o raciocínio nosso. Então, farinha de tapioca. O que vai acontecer? Eu vou dobrar. Se eu usava antes 500 gramas e eu estou dobrando, eu vou de 500 gramas para 1000 gramas. Por que ele botou aqui ou 1 quilo? Porque 1000 gramas equivale a 1 quilo. Certo, gente? Todo mundo sabe disso. Vocês já sabem.
O leite de coco era um vidro, passa a ser 2 vidros. Porque eu multipliquei por 2, porque eu dobrei a quantidade. Porque eram 20 porções e aqui no caso ele quer saber para 40 porções. Então tudo será duplicado. Coco ralado. Coco ralado. Eram 2 pacotes. Passam a ser agora 4 pacotes. O açúcar eram 2 xícaras e agora passam a ser 4 xícaras de chá. Certo? Letra B. Se uma pessoa tem 1,5 kg ou 1.500 gramas de farinha de tapioca e quiser aproveitar tudo para fazer o pudim de tapioca, quantas porções ela vai obter? Gente, perceba o seguinte, ó. Para 20 gramas, eu uso 500 gramas. Ou para 20 porções, eu uso 500 gramas. 20 porções. Vou grifar aqui. Eu vou usar 500 gramas. Agora, a questão diz 1,5 kg. A gente tem que saber fazer essa transformação. Olha, mas já está aqui no parênteses. 1,5 kg é a mesma coisa que 1.500 gramas. Quantas vezes eu aumentei a porção original, a receita original? Era de 500, foi para 1.500. Era 500, foi para 1.500. Eu aumentei quantas vezes? Eu aumentei 3 vezes. Eu tripliquei. Certo? Tripliquei. Se eu fizer 3 vezes 500, eu vou encontrar 1.500. Então, ele quer saber quantas porções. Já tem a resposta aqui, você já vê. Ó. É exatamente por isso que aparece 60. Se eu sair de 500 gramas para 1.500, e com essas 500 eu produzo 20, mas eu vou usar 1.500 e tripliquei para 1.500, significa que eu vou pegar 20, significa que eu vou pegar e vou triplicar também a quantidade de porções. Então vai ser 3 vezes 20 igual a 60. Ok? Alternativa C. Para ter um rendimento de 10 porções, gente, são quantas porções originalmente falando? Vocês já viram aí. Olha lá, está lá em cima. Deixei grifado em amarelo. 20 porções. Quantas gramas de farinha de tapioca serão necessários? Olha, para fazer 20 está lá em amarelo ali em cima. Para fazer 20 porções, eu uso 500 gramas. Agora para fazer 10. Se eu estou fazendo 10, foi o que aconteceu? Eu diminuí a metade, não foi? Ou seja, dividi por 2. Então, se eu uso 500 gramas para fazer 20, é só pegar essas 500 gramas e dividir por 2, ou seja, reduzir a metade. Qual é a metade de 500 gramas? Dividido por 2, 500 dividido por 2. Está aqui, ó. 250 gramas. A gente tem aqui, dando continuidade. A menina joga basquete, né? Faz uma cesta de 15 arremessos. A cesta, ela está dizendo aqui que acertou 9. Aí vem, qual é a razão entre o número... Como é que eu vou montar isso, professor? Sei que já está aí no livro, vocês já estão vendo aqui no vídeo. Você já está vendo. Mas se eu tivesse só esse texto aqui, qual é a razão entre o número de acertos e o número total de arremessos às cestas feitas? É só colocar na ordem que você está lendo. Como eu já disse antes. Razão entre, aí quem é que vem primeiro? Número de acertos. Quantos acertos? Tá aqui, ó. Ela disse que acertou 9. Então, 9 vem primeiro. Ou, no caso aqui, 9 vem em cima, se eu for escrever em forma de fração. E embaixo? Aí, como eu disse, ó, número de acertos vem primeiro, ou no caso em cima, no numerador, se eu fizer uma fração. E o número total de arremessos. Número total de arremessos, está aqui. E o número total de arremessos a gente já sabe que é, aqui em cima, 15.
15. Então eu vou ter 9 sobre 15. 9 acertos, 15 é o total de arremesso. E aí, perceba que o resultado final foi 3 quintos. 3 quintos, ou 3 sobre 5. Por que isso aconteceu? Por que o resultado final foi 3 quintos? Por que não ficou 9 sobre 15? Porque eu tenho a obrigação, nós temos a obrigação, você tem a obrigação de fazer a máxima redução, certo? A simplificação até não poder mais. Como é que é a simplificação? É dividir, aqui no caso a fração, o 9 e o 15 pelo mesmo número, até não ser mais possível dividir. Que número divide 9 e divide 15 ao mesmo tempo? 3. 9 dividido por 3 vai dar o quê? 3. 15 dividido por 3 vai dar o quê? 5. Então, 3 quintos. Cuidado. Você não vai encontrar, embora isso aqui não estivesse errado, mas é uma resposta incompleta. Na prova ou outras provas que não minhas, certamente as questões vão pedir que você faça a simplificação máxima. Então, é necessário saber dividir e saber multiplicar bem para fazer isso aqui. Então, que número divide 9 e 15 ao mesmo tempo? O que você fizer no numerador, você tem que saber que tem que fazer igualmente no denominador. Então, se eu multiplico em cima por um número, por exemplo, se eu multiplicar esse 9 por 2, o 15 embaixo também tem que ser por 2, porque eles têm que se manter inalterados entre si. Certo? Sendo assim, nós já podemos partir para a página de exercícios que vocês têm. Página 205. Questão número 1. Em 2018, 800 pessoas participaram da Semana Cultural do Bairro. Em 2019, o número de participantes foi 960. Desculpa, bocejei. No mesmo evento. 800 em 2018, 960 no mesmo em 2019. Qual é? Olha só, preste atenção na pergunta. Gente, não adianta fazer os cálculos se a gente não souber onde e quando fazer. É interpretação, a gente tem que saber ler e saber o que a questão pede. Inclusive, eu acabei de explicar. Ele está falando de razão. Quando eu falar foi a primeira coisa que eu disse sobre o conteúdo. Razão é a mesma coisa que divisão. Certo? Razão é a mesma coisa que divisão. Ups. Então, falou de razão. Qual é a razão entre o número de participantes 2019? Aí, olha, quem veio primeiro 2019? Os participantes de 2019. Quem são os participantes de 2019? Quantos são que diga? 960. 960. Os de 2018, 800. Então, o que você vai fazer? Qual é a razão entre eles? É 960, já que ele veio primeiro na pergunta, né? Qual é a em cima e 800 embaixo. 960 no numerador, 800 no denominador. E o que é que eu vou querer de você? Não vou escrever aqui, porque você vai desenvolver. Eu já disse como era que montava. O que é que eu vou querer? Simplifique ao máximo. A resposta não é 960 sobre 800. Mas ela começa a partir daí. Você vai escrever 960 traço 800. 960 no numerador, 800 no denominador. E vai simplificar.
o máximo possível. E a primeira dica que eu dou, e a gente já trabalhou sobre divisibilidade, é que se ambos são pares, você pode começar dividindo por 2. Quando você não conseguir mais dividir por 2, você tenta por 3, depois tenta por 5, depois por 7. Experimenta só os números primos. Questão número 2. Determinado modelo de avião tem 80 metros de envergadura de uma ponta a outra por 72 metros de comprimento, da cauda ao bico. Calcule a razão entre o comprimento, Quem é que vem primeiro? Ó? Razão entre o comprimento é o primeiro. Comprimento, quanto é que está o comprimento? 72 metros. E a envergadura? 80 metros. Então vai ser 72 sobre 80. Só isso. Somente isso. Isso é razão, gente. É divisão. E basta você saber que razão é divisão e que o primeiro vai ficar em cima quando eu escrever a fração e que o segundo vai ficar embaixo. E depois disso, você vai simplificar o máximo. A resposta não é 72 sobre 80. É a simplificação máxima. Que número divide 72 e 80 ao mesmo tempo? Aí você vai dividindo até não conseguir mais. Certo? Ó, tá aqui, ó. Lembre-se de que a envergadura é a dimensão máxima transversal de uma ponta a outra das asas de um avião. Questão número 3. A tabela a seguir mostra o número de alunos matriculados nos períodos da manhã, tarde e noite em uma escola de natação. Que, aliás, eu gosto mais de natação. Muito mesmo. E aí a gente tem aqui quantidade, período, meninos, meninas, manhã, tarde e noite. Período, manhã, tarde e noite. Quantidade de meninos e meninas. Então, meninos, 15 pela manhã, 16 à tarde, 14 à noite. Meninas, 21 pela manhã, 20 à tarde e 25 à noite. À noite. Então, vamos lá. Calcule a razão entre o número de meninos e o número de meninas. Da manhã, gente, a gente falou sobre calcular a razão. Qual é o gatilho aqui do que é a razão? A razão é divisão. Não é isso? É isso. Se a razão é divisão, a gente já vamos, particularmente eu gosto de colocar como forma de fração. Mas você pode botar com aqueles dois pontinhos. E quando eu tenho uma divisão, quando eu tenho a razão e a razão é divisão e eu coloco a forma de fração, eu tenho que saber que na fração eu tenho um número em cima, que eu chamo de numerador, e o número embaixo, que eu chamo de denominador. Não é isso? Todo mundo já está careca de saber disso aí. Venho repetindo repetidas vezes. Numerador em cima, denominador embaixo. Certo? E o que vai ficar e quem vai ser o numerador, ou seja, aquele que vai ficar em cima? Será o que é mencionado primeiro. E o que vai ficar embaixo é o que é mencionado em segundo lugar. Certo? Que é mencionado depois. É o consequente. E um é o antecedente. Aqui no caso, os meninos foram mencionados primeiro. Só vai mudar a questão dos turnos. Meninos e meninas. Aí a gente olha lá para o turno da manhã. Quem é o turno da manhã? Eu tenho 15 meninos e 21 meninas. Só vou responder esse, viu? 15 meninos e 21 meninas. O resto vai ficar para vocês. Vou nem dizer mais nada.
já que eu vou dar a resposta da letra A, fica B, C e a D para vocês responderem de forma inteiramente completa. Certo? Então, número de meninos e número de meninas. Eu vou ter 15 meninos e 21 meninas. Não é isso? É isso. Então, 15 tracinho sobre 21. Meninos vieram primeiro, então eles ficam em cima. Meninas vieram em segundo, então fica embaixo. Se fosse meninas, meninas na frente e meninos aqui atrás, certo? Eu teria 21 sobre 15. É assim que funciona. A mesma coisa, é só olhar a questão lá o quantitativo da tarde. Na letra C, olhar o quantitativo da noite. E na letra D, você vai ter que somar, ó, dos 3 períodos. Soma todos os meninos da manhã, da tarde, da noite. E o resultado dessa soma, você coloca no numerador. Soma todas as meninas da manhã, da tarde, da noite. E o resultado dessa soma, coloca no denominador. E vê se precisa, veja se precisa simplificar. Como aqui na letra A, ó, é preciso simplificar. Tá aqui. Na letra A, deu o quê? Deu 15, não foi? Quinze sobre 21. Maravilha. Isso aqui vai ser igual a... Que número divide 15 e 21 ao mesmo tempo? 3. 15 dividido por 3 dá 5. 21 dividido por 3 vai dar 7. E eis a nossa resposta. Fazendo a simplificação máxima, 15 dividido por 3 dá 5, 21 dividido por 3 dá 7. Então, qual é a razão? Qual é a razão de meninos e meninas do turno da manhã? 5 sétimos, ou 5 sobre 7. A mesma coisa vocês fazem na letra B, na letra C e na letra D, do jeito que eu expliquei, somando os turnos. Questão número 4. São dadas as medidas 4 centímetros e 80 quilômetros. Qual a razão entre a menor e a maior? Gente, você não pode fazer 4 sobre 80. É preciso transformar esses 80 quilômetros em centímetros ou esses 4 centímetros em 80 quilômetros. Ou em quilômetros. É melhor pegar do maior para transformar no menor. Como assim? 8 quilômetros. Aí vocês vão fazer uma pesquisazinha, né? Porque você já sabe. Eu vou falar aqui, não vou nem escrever. Para se aprofundar, vocês dão uma pesquisada. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 metro equivale a 100 centímetros. Se 1 quilômetro, veja bem, um quilômetro é igual a 1000 metros e 1 metro vale 100 centímetros, 80 quilômetros. Você pode transformar passo a passo. Ó. 80 quilômetros vai valer quantos centímetros? Transforma tudo em centímetro. Aí você vai dividir o menor pelo maior. 4 em cima e o resultado que você achar aqui embaixo. Lembre sempre da simplificação, que vai precisar sim. Vai ficar um número grande? Certamente vai. Um número muito pequeno em cima e um número muito grande embaixo. É um sinal de que está certo. Ok? Presta atenção.
Você pode fazer. A dica é o seguinte. Lembra, aqui não tem 80? Tem 80. Lembra que quilômetro, 1 quilômetro vale 1000. Então, onde tiver km, você pode, esquece isso aqui agora. Você pode substituir, olha a dica que eu estou dando. Pode substituir por 1000 e multiplicar. Aí vai ser 1000 metros. Olha o M. 1000 vezes 80 dá quanto? E aí a gente faz a mesma coisa. Depois de encontrar esse resultado, você vai trocar esse M, porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Aí você troca esse M por 100 cm, que é o que eu quero. Aí vai ser 80 vezes 1000 vezes 100. Beleza? Explicado. E aí divide o menor pelo maior. Depois de encontrar esse resultado que eu acabei de falar. Transforma os quilômetros em centímetros aqui nessa, onde tem 80 quilômetros. Questão número 5. Gláucia recortou 2 pedaços de cartolina de formato quadrado. Está aqui. Formato quadrado. Se é um formato quadrado, automaticamente você já tem que saber que todos os lados são iguais. Por isso que aqui é 20, 20. Então aqui embaixo é 20 e aqui na lateral é 20. Aqui é 50, 50, 50, 50. De acordo com as figuras, determine a razão. Já estou falando de razão, estou falando de divisão. Determine a razão entre, letra A medida do lado do quadrado na figura 1 e a medida do lado do quadrado da figura 2. Então, vai ser 20 sobre 50. E simplifique, certo? Faça a simplificação máxima. Não deixe 20 sobre 50 não, que não vai ser a resposta. Letra B. O perímetro do quadrado na figura 1. Gente, o que é o perímetro? O que é perímetro? Eu quero a razão entre o perímetro da figura 1, do quadrado da figura 1, e o perímetro do quadrado da figura 2. Mas você precisa saber o que é perímetro e calculá-lo. Perímetro, e não esqueça, quer dizer, e lembre-se sempre, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então você vai chegar aqui, ó, e vai somar 20 mais 20 mais 20 mais 20. E aqui 50 mais 50 mais 50 mais 50. E depois dividir o menor pelo maior resultado. Menor resultado pelo maior resultado. Letra C. A área do quadrado. Gente, como é que calcular uma área de uma figura? Para quem não souber a área de um quadrado, calcula-se assim, a área do quadrado. Dessa forma você vai calcular a área desse quadrado e a área desse quadrado. A de área é igual ao lado do quadrado. Isso aqui é um L, viu? L, vou botar L, ao quadrado. Ah, professor, o que é lado? Está aqui o lado. O lado dessa figura 1, quem é? 20. Quanto é o lado dessa figura? Então, eu só preciso pegar um lado. Só estou pedindo um L. Então, vai ser 20 ao quadrado. E como é que eu resolvo o número ao quadrado? O número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então, aqui no caso, 20 ao quadrado vai ser 20 vezes 20. 50 ao quadrado vai ser 50 vezes 50. Aí você vai dividir o menor pelo maior e depois simplificar. Certo? Maravilha. Questão número 6. Quando colocadas em uma balança, uma caixa A pesou 800 gramas e uma caixa B registrou 2 quilos. Olha, a transformação de quilo para grama é a mesmíssima daquela que eu expliquei ali em cima de quilômetro para metro. Um quilo equivale a 1000 gramas.
Então, se eu tenho 2 quilos, quantas gramas eu tenho? Certo? Qual é? Eu tenho que transformar. Não pode ser 8, não pode ficar com unidades diferentes. Aqui não pode ser grama e aqui não pode ser quilograma. Ou é tudo grama ou é tudo quilo. Então, alguém tem que transformar. Normalmente, se transforma do maior para o menor. Certo? Lembra, 1 quilo tem 1000 gramas. Então, 2 quilos tem quantas gramas? Aí você vai botar, certamente é isso. Qual é a razão entre o valor obtido na pesagem da caixa A, que é o menor, e o da caixa B? Ou seja, você vai botar 800 sobre esses 2 quilos. Só que os 2 quilos você vai transformar em grama. Então, vai ser 800 dividido por esse valor em gramas. E simplifique. Pronto, é só isso. E me deu o resultado. E qualquer coisa você me procura no WhatsApp, mas está tudo explicado, tá certo? Não há outra forma de explicar isso aí, sem que eu dê as respostas. A intenção aqui é induzir, explicar o conteúdo, mostrar como se faz e induzir você a chegar no cálculo correto, mas sem lhe dar a resposta. Desejo tudo de bom e um abraço forte.